E aí isso se reflete no Brasil por aquilo que eu falei. Então, no começo você vai ter matérias literalmente compradas, né, pelas revistas brasileiras, que vão simplesmente traduzir. E nós não podemos esquecer também que, por exemplo, no caso da época da Revolução Iraniana, Líbia, o Brasil ainda vivia sob regime militar. E então havia sempre um cuidado muito grande, a censura já estava mais afrouxada em 79, mas ainda não havia acabado oficialmente. Então mas sempre havia um cuidado da imprensa brasileira em nunca noticiar revoluções de maneira positiva, seja qual fosse, e especialmente uma revolução desse calibre, como foi a iraniana, que é uma revolução que dá uma guinada na política externa do país, né? Que deixa de ser um país como era no governo do Shah, alinhado com os Estados Unidos e com Israel, e passa a ter uma política mais autônoma. Então isso vai levar a mídia brasileira, que assim é uma mídia que vai derivar muito da americana, a adotar esse tipo de posição e reproduzir esse tipo de posição anti-islâmica. É claro que aqui no Brasil não vão existir os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, então eles pegam o quê? Eles vão pegar sempre a questão da mulher, eles vão pegar sempre a questão dos direitos humanos. Porque ao longo desses 40 anos, a cada evento que estremece as relações entre Irã e Estados Unidos, né, automaticamente vem um sentimento anti-iraniano e cercado de uma série de desconhecimentos sobre o país persa, sobre as tradições, sobre a religião, e tem sempre assim essa abordagem mais acusatória, né, de perseguição. Então eu acho que há uma dificuldade para se retratar os fatos como são no Irã, né? E de uma certa forma essa abordagem da imprensa norte-americana em relação aos eventos que envolvem o Irã e os Estados Unidos, né? Sempre abordando o Irã, a religião islâmica de uma forma geral, de uma forma bem assim pejorativa, porque as sanções elas são muito cruéis com a população e a efetividade das sanções ela é muito questionável. Então é muito melhor você apostar na aproximação e no engajamento dos países com a comunidade internacional do que você seguir com a estratégia de promover sanções, né, que não promove a mudança de comportamento do país e penaliza principalmente a população do país. É interessante porque eu fiz um estudo sobre a revista Veja nesse período, né, na minha monografia de especialização, e eu observei, assim, eu peguei como centro a Veja, mas eu também falei de alguns outros veículos, né? Eu também dei uma olhada no extinto Jornal do Brasil, no estado de São Paulo e tudo isso. E é interessante que quando ocorre a Revolução, num primeiro momento existe aquela coisa tipo, vamos ver no que vai dar. Até a Veja se impressionou com o tamanho das manifestações. Você tinha basicamente a cidade inteira de Teherã nas ruas, no ápice, no auge dessas manifestações. Havia uma porção de dúvidas sobre o que iria acontecer, mas eu considero no meu trabalho que assim, o grande ponto de virada anti-Irã, né, por parte da Veja, vai ser a tomada da Embaixada Norte-Americana. A partir dali você tem uma cobertura francamente hostil, você vai ter o povo iraniano como um todo sendo colocado como um povo fanático, como um povo bárbaro. O Ayatollah Khomeini vai ser dito com todas as letras que ele mergulhou o Irã nas trevas da Idade Média. Quando o Ayatollah Khomeini morre em 89, a cobertura da Veja sobre o seu funeral é horrível, né? Ele fala que o narrador da TV iraniana, abre aspas, estava se descabelando, fecha aspas, que o povo uivava em frente ao caixão, quer dizer, até comparando com um animal, assim.
você tem uma cobertura assim, horrível, né? Tipo, o Ayatollah Khomeini, como de costume, chamou os Estados Unidos de grande Satã. E o Ayatollah Khomeini vociferou contra os Estados Unidos. Quer dizer, os adjetivos utilizados, muito bem escolhidos, nunca eram sempre de alguém que está fora de controle, eram sempre de uma pessoa desequilibrada. O que não acontece com os Estados Unidos, sempre o secretário de Estado norte-americano afirmou que uma coisa sóbria, enquanto o Irã é sempre aquela coisa absolutamente fanática, intransigente e tudo isso. E com a guerra no Iraque, o que a gente vai perceber é que não só, assim, como eu disse para você, a Veja ela vai totalmente copiar o ponto de vista americano. Então, como os Estados Unidos apoiam Saddam Hussein naquela guerra, o mesmo vai acontecer em relação à Veja, que vai chegar a dizer que o Saddam Hussein é um líder laico e pragmático. Super legal o nosso amigo Saddam Hussein, né?